na praia, né? O Victor tá na praia, tá de férias, É né? Tá na reta final lá, tá em Santa Catarina, e nós já estamos aqui gravando, né? Retomando a nossa conversa semanal. Que saudade de vocês, espero que vocês tenham tido aí boas festas, tenham ganhado bons presentes de Natal, tenham curtido bem a virada do ano. Graças a Deus 2020 acabou, cheguei a desconfiar em algum momento que isso não seria possível. 2021 não está começando, não está sendo nenhuma tranquilidade, mas temos aí algumas boas notícias, né? Hoje já saiu essa questão da eficácia da Coronavac, acho que é uma boa notícia. Se Deus quiser, aí ao longo do ano a gente vai conseguir aí avançar na imunização. Muito bom receber o meu amigo neoliberal Cleveland Prats, que talvez esteja figurando em algumas listas de procurado vivo ou morto, mas que conta com o meu apoio, né? O nosso zagueirão, mas não menos técnico por conta disso, Rodrigo de Losso. E o nosso cirurgião, né? Que ali sempre precisa, cirúrgicos, os seus comentários, do meu xará, que todos vocês muito me honram de reservar um tempinho durante a semana de vocês para a gente bater o papo. Bom, vamos começar nosso bate-papo segundo a pauta, né, que a gente tinha feito, que eu estou procurando aqui, enrolando vocês. Mas eu acho que o primeiro tema aí é a gente fazer um balanço geral, né? Sobrevivemos a 2020. E aí, Xará? Faz um resumo aí do seu 2020, como é que você viu tudo isso? Sobrevivemos? Foi pior do que se imaginava num primeiro momento? Foi no tamanho? Ao final da conta, só sobreviver já é algo para se comemorar? E aí, qual é o seu balanço geral de 2020? 2020 não terminou ainda, não. Ainda vamos ter muita consequência de 2020 pela frente, a gente não tem nem ideia do que a gente vai carregar de 2020. É um ano, de fato, muito sui generis. Estou aqui chovendo no molhado, obviamente. O resumo é Covid. Eu estava até dando uma olhada, eu fiz uma postagem muito legal, né? Com todos os fatos, tentando listar os fatos. Difícil, eu estava lendo, estava olhando jornais dia a dia, né, para ver se encontrava alguma coisa. Olha, foi difícil disso, né? Garimpar coisas importantes, relevantes, que não tivessem a ver com a Covid. Então, enfim, vou chover numa olhada aqui de novo, o evento, e esse é o resumo, e 2020 não terminou. Ainda deve acabar mais ou menos lá por abril, maio. De que ano? De que ano? E aí, de que ano? Vai demorar um pouco. 2020 acaba quando, então, Rodrigão? Pô, eu acho que ele acaba daqui uns 12 meses. Eu acho que, cara, esse ano vai ser rescaldo aí do que aconteceu. Para mim, 2020 não foi tão ruim assim, né? Acho que foi um ano de encontrar novas formas de trabalhar, e trabalhar bem, trabalhar mais e tudo mais, né? Então, eu acho que isso eu não sou típico, né? Acho que para a maioria das pessoas não foi um bom ano, mas eu tenho muita expectativa, né, de conseguir melhorar agora nisso, né, da gente avançar, da gente sair desse buraco. Só que eu acho que vai demorar um pouco, né? Esse negócio da vacina tá bem complicado, eu acho. Acho que você chegar na vacina já é uma dificuldade, né? É você implementar o plano, esse plano ganhar tração, você ganhar escala, fazer as coisas funcionarem, é mais complexo ainda. E aí, Cleveland? Eu acho que 2020 vai acabar daqui a mais ou menos uns 10 anos, viu, Marcelo? Acho que tem muito resquício de coisa aí que a gente vai ter que resolver. Se for pelo quanto tempo vai ficar na nossa memória, olha, bota tempo nisso aí. É história para a gente contar para os nossos netos aí, os bisnetos, aqueles que sobreviverem até lá, né? Porque, de fato... Eu acho que muita coisa aconteceu, né? Como o Rodrigo falou, para a gente não sofreu tanto assim, mas eu fico imaginando as pessoas que perderam parentes, familiares, perderam pai, mãe, pessoas que sustentavam a casa. Fico pensando naquelas pessoas que perderam emprego, que esse emprego não volta tão fácil. Fico pensando um monte de coisa. Eu acho que tem muita gente que vai sofrer.
Eu fico pensando principalmente na educação. Qual é o custo que a gente vai ter que pagar por esse ano das escolas ficarem praticamente fechadas, né? Porque, no fundo, foi isso que aconteceu. Então, eu acho que a gente ainda vai pagar muito essa conta ao longo dos anos. E uma Só um medida... detalhe, pois não. Não, e uma medida de manter as escolas fechadas que, a meu ver, eu tenho a sensação que foi absolutamente inócua, né? Pelo menos, assim, talvez no primeiríssimo momento, como aquela forma da gente dar um alt Ctrl del, tentar dar um start, assim, um stop nesse processo, mas eu acho que exageraram na dose, né? E eu acho que isso tem um custo muito grande na curva do tempo, né? Sem Já dúvida. tem estudos, né, mostrando isso, né? Já tem alguns estudos mostrando, acho que no Texas, se não me engano, o efeito de algumas crianças terem ido para a escola e outras não terem ido. Parece que o aproveitamento das crianças que não foram para a escola foi bem baixo. E daí um movimento aí para manter, para não proibir mais as crianças de ir para a escola. Eu não sei bem o estudo, eu li meio de en passant, mas tem alguma coisa assim. Eu acho que a gente tem que ter uma certa, vamos dizer assim, condescendência, né, em algum nível, porque todo mundo estava aprendendo a lidar com uma coisa muito nova, né? A gente foi meio que trocar a roda do carro com ele andando, né? Mas, passando o tempo, assim, e não querendo ser engenheiro de obra pronta, a sensação que dá é que talvez essa conta, não em vidas humanas, no sentido de que a pandemia tem as suas características, né? Suas peculiaridades, a gente se protege. Eu, por exemplo, tive Covid, não faço ideia como peguei, mas a gente vê os homens mais poderosos do mundo, né? Com a maior amparo, maior situação, assim, um environment que teoricamente seriam mais protegidos, e a gente viu que também se contaminaram. A sensação que dá é que, assim, além do custo, né, da própria pandemia e do custo natural que ela traria para as economias, né, um certo exagero, um certo radicalismo, acho que acabou fazendo com que esse custo tenha sido muito maior e que ainda vai ser muito maior, né? Acho que tem muita coisa decorrente da pandemia que a gente ainda nem conseguiu medir direito, né? Assim, quantas pessoas que abriram mão de buscar um atendimento médico mais prontamente diante de uma situação qualquer e que por conta disso pioraram o seu quadro clínico, né? O impacto das crianças, quantas empresas eventualmente podem ter fechado por uma medida mal calibrada, acho que... Mas talvez a lição que fique de 2020, se a gente tentar buscar aí algum tipo de aspecto positivo, né, a nossa resiliência, né? A gente aprender a lidar mais com a diversidade, a desenvolver uma capacidade maior de adaptação. Eu, por exemplo, no meu desempenho de atividade profissional, ter ficado em quarentena, ter ficado em home office, nem de longe representou uma diminuição da minha carga de trabalho. Aliás, eu não sei o caso de vocês, mas eu não lembro de ter um ano que eu trabalhei tanto quanto esse ano, né? O expediente parecia que começava mais cedo, porque você já não tinha o tempo de se deslocar para o seu trabalho, acabava muito mais tarde. No meu caso em particular, houve uma demanda enorme, porque as pessoas atendidas aí pela rede bancária ficaram muito perdidas com tudo que estava acontecendo, então buscaram atendimento de pessoas que pudessem assessorar nos seus investimentos, então a gente teve uma demanda, mas eu fiz aquela brincadeira, né, dizendo que eu acho que acaba ali mais ou menos abril e maio, porque eu tenho a sensação de que até mais ou menos em maio, abril, a gente conseguiu colocar o trem no trilho, né, no sentido de já ter uma atração na questão da vacinação, não que vai ter acabado o processo de forma alguma, né? Talvez aí politicamente, especialmente aqui no Brasil, a gente já tenha avançado alguma coisa, tem uma clareza maior do que vai ser o ano, mas de fato as consequências irão muito além. Bom, desse ano, a única coisa que eu acho que rivalizou com o Covid em 2020 foi a eleição americana, né? Que é exatamente sobre isso que eu queria conversar com você, que parece que finalmente acabou, provavelmente, né? Pelo menos no que diz respeito a definir um vencedor, de não ter mais nenhum tipo de espaço legal para contestação, foi com a certificação do Joe Biden ontem e aquele espetáculo dantesco que a gente viu, que eu acho que, assim, independente de simpatia à esquerda, à direita,
viés ideológico. Acho que qualquer um que tem um mínimo de apreço pela democracia tem que repudiar veementemente o que aconteceu ontem, né? Aquele ataque, aquela invasão ao Capitólio, na verdade, tem uma simbologia de um ataque à democracia. E aí, Xará, qual que é a sua impressão? O que nos espera daqui para frente? O processo eleitoral acabou mesmo? Tem ainda um rescaldo? O Trump vai completar os últimos dias do seu mandato? Vai ser afastado? Qual seria sua aposta, se é que você faz alguma? A gente está conversando sobre isso, né? O Trump, ele esticou a corda além do razoável, né? Isso eu pelo menos tinha essa sensação já há algumas semanas, porque, claro, tem o direito, sem dúvida, de contestar resultados, porque, enfim, acha que aconteceu isso ou aconteceu aquilo, isso lhe assiste. Agora, chega um determinado ponto, eu acho que ele passou desse ponto, ele não teve a inteligência política para identificar esse ponto de ruptura, né? Gerou uma fadiga de material. Foi uma fadiga, exatamente. Vocês que fadigou o material. aí. Exatamente. Então, e ele passou desse ponto até que aconteceu aquilo. É difícil ligar uma coisa com a outra, né? De fato, um bando de maluco que invadiu ali, mas faz parte de todo esse processo. O que vai acontecer daqui para frente? Eu acho que o fato, talvez, isso eu acho que você colocou muito bem num dos seus posts, se o Trump tivesse parado antes, talvez ele ainda fosse uma voz relevante no processo político americano, porque ele é uma voz que representa uma parcela significativa da população americana. Mas do jeito que terminou o mandato dele, fica mais complicado, né? Então está aí um vácuo, fica um vácuo na política americana, que o Trump ele perdeu essa condição, né, de porta-voz dessa parcela da população americana que tem uma frustração com o sistema político e tudo mais. Tem um vácuo que vai ser ou vai tentar ser ocupado por outra pessoa, né? E isso a gente vai ver aí nos próximos anos. Vamos ver as próximas eleições, quem é que vai ocupar esse vácuo deixado pelo Trump, né? O Rodrigão, eu estava comentando aqui com o Xará antes da gente começar o nosso bate-papo, que o Trump talvez pudesse sair dessa eleição numa condição de uma possibilidade inédita, né, que seria voltar, né, a ser presidente americano, não como fruto de uma reeleição, né, mas como fruto de uma nova eleição, né? Mas eu acho que esse fim de feira, né, vamos dizer assim, acho que desgastou demais ele, né? Acho que foi além do ponto, né? Acho que o Xará disse muito bem, é consenso, né? A pessoa que participa de um processo democrático tem o direito mesmo. Aliás, a lei até prevê, né? Mesmo que o candidato até não viesse a reivindicar uma diferença mínima, já geraria recontagens automáticas. Qual que é a impressão que você tem agora? O que vem pela frente aí? Primeiro é condenar qualquer tipo de manifestação violenta, né? A manifestação para opinião pacífica não tem problema, mas não tem nada que invadir o Congresso americano. Aquilo lá é lamentável, né? E é lamentável que as forças de repressão não estivessem ali para impedir isso também, né? Porque isso não deveria ter acontecido. Foi uma falha grave de segurança, é verdade, tem razão. Foi uma falha muito grave e eu acho que isso... Cabia ali aquela borracha cívica, né? Ou água, né? Pode ser jato da água, essas coisas funcionam também. É lamentável que algumas pessoas tenham morrido, né? Infelizmente, aconteceram óbitos, né? Assim, eu acho que oriundos de um fanatismo insano, né? A perspectiva é que isso não se repita, né? A perspectiva é que a gente aprenda com esses erros e que não se repita, né? E eu acho que o Trump, em algum momento, ele percebeu isso ontem. Sim. Ele viu que a coisa podia ficar muito grave e tudo mais, né? Então, espero que não se repita. Eu acho que as pessoas têm que aprender a lidar com a democracia. É difícil, né? A lidar com as instituições que estão ali para preservar a lei, preservar a ordem. Lamento, mas acho que
acho que é um processo de amadurecimento e eu acho que não vai acontecer mais. Eu só fiquei um pouco preocupado com a censura do Facebook no Trump, porque afinal de contas, assim, censura é uma coisa muito complicada. Eu sou contra qualquer tipo de censura para qualquer tipo de coisa. Afinal, o Trump é o presidente, né? Não tem, todo mundo está interessado no que ele fala e tudo mais, mesmo que seja bobagem, mesmo que seja fake news, ele tem que se expressar, né? E é muito curioso, né? Muito curioso que tenha acontecido, que hoje nós estejamos numa situação em que vamos dizer assim, o privado, o público, né, censura um governo, quando sempre na história foi o contrário, né? O governo censurando os indivíduos, né? Esse é um aspecto curioso e novo que eu não sei como tratar muito bem. Isso mostra o poder das corporações, né? Isso precisa ser pensado, eu acho. E aí, Cleveland, qual é o seu rescaldo aí desse processo eleitoral americano? Essa cereja do bolo às avessas que aconteceu ontem? E o que você vê que pode vir aí pela frente? Aquilo que eu até brinquei, né? Já que o Brasil não vira os Estados Unidos resolveu virar o Brasil, né? Porque Deus do céu, aquilo lá é cena que a gente está acostumado a ver aqui, né? E impressionante. Quem trabalhou em governo sabe que volta e meia você tem índio com flecha na cabeça, movimento sem terra que hoje está meio quieto com um foice no teu pescoço. Isso aqui é uma coisa normal, né? Agora, o que me chamou a atenção lá foi exatamente o que vocês disseram, com a facilidade com que entraram no Congresso. Me chocou um pouco aquela cena da mulher tomando um tiro. Eu achei que mostrou um pouco de despreparo global, assim, aquela situação. Me choca também um presidente insistir tanto num assunto que ele já tinha perdido em todas as instâncias. Então, ele usou as instituições para questionar, perdeu dentro das instituições. Aí ele falou, bom, a bola é minha, vou botar debaixo do braço, eu não brinco mais. E o pior, ele levou aquela multidão, ele instigou aquela multidão para frente do Congresso, né? E quando você bota uma multidão na frente do Congresso, você nunca sabe o que vai acontecer. Talvez ele imaginasse que chegasse a tal ponto, mas eu acho que ele voltou atrás porque ele pensou nas consequências, não que a população iria sofrer, mas que ele, particularmente, poderia sofrer com todos aqueles atos. Então, eu espero que a gente aprenda com isso, o mundo aprenda com isso, sirva de lição, as pessoas pensem um pouco mais no que dizem e que isso não se repita mais. Sob o ponto de vista do futuro eleitoral lá, eu não sei. Eu honestamente acho que o Trump perdeu espaço dentro dos republicanos, mas eu também não sei se não vai acontecer uma coisa meio maluca que a gente nunca assistiu, que é ele criar uma espécie de um novo partido ou ir para um partido menor e começar a ter uma capacidade de alavancar votos muito grande, né? Então, eu acho que alguma coisa vai mudar nos Estados Unidos. Eu acho que não vai ser tão simples assim. A sensação que eu tenho é que o Partido Republicano também sai bastante dividido, né? Porque dentro do próprio partido você teve senadores como Mitt Romney, por exemplo, bastante crítico ao Trump, enquanto, por exemplo, o Ted Cruz com um discurso menos crítico a ele. Então, a sensação que dá é que o Partido Republicano vai precisar, assim, usar muita saliva, lamber muita ferida para conseguir conquistar uma unidade. E isso que você falou de um terceiro partido, o Dinesh Souza hoje no Twitter dele, né, falava sobre a falta de coragem, né, expondo essa ferida que existe entre republicanos, né, alguns que nada mais é do que um reflexo, né, quando você vê o Trump e o Mike Pence, né, a que ponto chegaram agora na reta final, né, isso nada mais é do que a demonstração das vísceras dessa divisão. E nesse tweet que ele fez, criticando essa divisão, né, chamando uma parcela do partido de covardes e tudo, uma possibilidade que se colocava lá, que se discutia nos comentários, é exatamente isso, né? Você ter um terceiro partido, uma terceira força, né,
que fragmentasse mais esse espectro político. O que, de certa maneira, tem talvez até uma coincidência irônica no Brasil, porque no Brasil hoje a gente estava polarizado, né, entre bolsonaristas e petistas, e agora surgiu o anti-bolsonarista radical, mas que ao mesmo tempo não é petista, né? Então a gente está, assim, nós estamos criando também radicais de centro, né? Que é um fenômeno brasileiro, né? Ó, eu tenho uma sensação assim, né? Até por conta da idade, o Xará lembrava bem, o Joe Biden deve fazer um mandato, mas mesmo indo muito bem, muito pouco provável tenha condições de se reeleger. Nesse sentido, talvez a vice-presidente fosse uma candidata natural, mas sendo mais à esquerda do partido, não sei se seria uma decisão muito acertada. Mas, para quem tinha como alternativa o Bernie Sanders, ela pode até soar como sendo moderada, né? Disso tudo, uma coisa que o Rodrigo já havia falado há algum tempo atrás e que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu acho que assim, a melhor maneira de se calar alguém é com argumentos, né? É você desconstruir aquilo que você entende ser equivocado. Ontem, no auge daquela confusão, o Trump fazia uma convocação para que as pessoas agissem pacificamente, retornassem às suas casas e tal, quando o caldo lá já estava entornando, permeando essa mensagem, ele dizia, olha, eu entendo se vocês estiverem frustrados, a gente vivenciou aqui uma fraude, tal. E que por conta disso, né, o Twitter proibiu que aquela mensagem dele fosse compartilhada, e não só isso, né, suspendeu a conta dele por 12 horas, e hoje o Facebook parece ter anunciado o banimento do Trump. Assim, hoje é o Trump, e soa justo, mas, por exemplo, é razoável o Trump ser banido e o Nicolás Maduro poder atuar nessas mesmas plataformas, liderando um regime de exceção que persegue opositores, que viola direitos humanos, que está promovendo um verdadeiro genocídio, impondo a um povo uma miséria, um regime de exceção? Me parece um pouco incoerente. Acho que não deveria ser esse o caminho. Então, acho que, de uma certa maneira, se por um lado, ao final, a democracia, em alguma medida, sai fortalecida, porque o Joe Biden ganhou a eleição, levou, o Congresso certificou. Por outro lado, eu acho que institucionalmente a democracia sai fortalecida, mas os valores democráticos talvez não. E eu acho que essa atitude do Facebook, eu acho que é um pouco sinal de um tempo onde que parece que tem um parâmetro daquilo que você pode pensar, achar no debate político, e eu acho que isso não é bom, como o Rodrigão falou. Bom, vamos para frente, e é o seguinte, tiraram o homem da casinha, né? De tempo às vezes ele dá uma sumida, fica ali 1-2 semanas sem falar, mas daqui a pouco soltam a besta, né? A fera, e aí eu fico imaginando como é que esse pessoal das redações aí tem que trabalhar, né? Porque o que não falta são declarações de gestos. Eu tinha colocado na nossa pauta até a brincadeira, né, de o banho e o berro, né? Porque no final de ano aí nós tivemos dois eventos que chamaram bastante atenção, né? O mergulho do Bolsonaro, a meu ver, algo absolutamente imprudente para um presidente da República, especialmente tendo sofrido um atentado. Mas, do outro lado, no mesmo litoral paulista, a gente viu a tropa de choque usando bombas de gás lacrimogêneo contra banhistas, uma cena que eu particularmente não me lembro. Talvez nem na época da ditadura. Aliás, eu vi um meme esses dias, né, que era anos 70, o pessoal lá de cabelo parafinado e tal, na praia, e do outro lado o pessoal da tropa de choque. Claro que eu não tenho saudade nenhuma daquela época de ditadura, aquilo era só uma provocação, mas também me chamou muita atenção. Eu queria, assim, Xará, suas considerações aí sobre esses dois eventos, as últimas falas do Bolsonaro. Hoje, inclusive, ele também falou aí do salário do Bonner, da Globo. Queria suas impressões gerais aí. He's back. A impressão que eu tenho é que ele deve estar começando a se incomodar com um conjunto de coisas, né? Deve estar detectando alguma queda, deve ter pesquisas, enfim, detectando alguma queda de popularidade, mas essa questão da vacina que é muito, muito delicada, né? Ele está numa situação delicada, né? Com essa questão, está mal parado, o fim do auxílio emergencial, quer dizer, são coisas que as notícias, o conjunto de notícias não é bom, né? Então ele meio que usa
o cercadinho, né, com os seus apoiadores, para passar recados, para dar uma Ele acaba pautando satisfação, a imprensa, né? E para dar uma satisfação para os seus, né? Que é o núcleo duro, que é aquilo que vai sustentá-lo ao longo do mandato, né? E hopefully levá-lo a um segundo mandato. Então, me parece que aquilo, quer dizer, aquele silêncio anterior era um pouco, bom, eu estou numa zona de conforto, está tudo certo, estou com o centrão aqui. Fecha a casinha, para trás da linha da bola. Exatamente. Vamos agora, eu falo, puta, sofri um gol aqui, preciso sair para o ataque porque não tô em posição. Então, acho que é um pouco por aí. As falas dele são, enfim, é o estilo dele, né? Não tem muito o que comentar. Porque ele deveria obedecer ou respeitar a liturgia do cargo, deveria... Enfim, ele é o Bolsonaro, né? Não, o elefante devia voar. Bom, tudo bem, a gente poderia pedir para o Dumbo voar, mas é um elefante, né? Não vai voar. Então, o Bolsonaro é isso aí. Não dá para exigir muito mais dele, não. Foi isso. O problema é que colocaram elefante numa loja de louças, né? Bom, esse é outro problema. Esse é o problema. Colocamos um elefante na loja de louças. Na verdade, é aquela história, né? O Bolsonaro foi eleito por ser assim, não vai mudar. Agora, de fato, né, o ideal seria a gente ter um presidente que respeitasse um pouco mais a liturgia do cargo, né, fosse mais presidencial, né? Seria o caminho mais saudável. E aí, Cleveland, qual é o balanço que você faz das últimas falas aí do presidente, dessas disputas do final do ano? O que te chamou a atenção? É mais ou menos nessa linha aí? Está com o termômetro lá, esfriou, vamos assoprar um pouco a brasa? Não dá para detectar e entender muito bem o Bolsonaro, né? Vamos por partes. O que ele falou do Bonner e companhia limitada é um problema privado dele com o Bonner, ele que se resolva lá no processo futuro. Isso, para mim, não me diz respeito. O que me incomoda é quando ele ou o ministro das Relações Exteriores começam a falar de um processo eleitoral de um outro país. E o Bolsonaro ainda afirma que, olha, houve fraude. Pelo que eu estou sabendo, houve fraude. E pior, quando ele importa essa discussão para cá, há 2 anos de uma eleição falando sobre a possibilidade de ter fraude no Brasil, né? Isso me incomoda, não porque a gente necessariamente vai viver a mesma coisa lá na frente, mas como tem maluco nos Estados Unidos, tem maluco aqui no Brasil também. E para você ter um bando de malucos interpretando a fala do Bolsonaro da maneira como bem entende, não precisa muito. Então, esse tipo de coisa é que me incomoda. Aliás, só fazendo um parênteses aqui, eu acho que para o Brasil e para essa loucura que a gente vive, né, esse quadro surreal que a gente vive, tem pouca merda, cara. Acontece pouca coisa. Acontece pouco. É quase que um milagre, assim, pela quantidade de coisa que tem nesse país. A gente se acostuma. Exatamente, cara. Assim, você não vê atentado, você não vê... É quase que milagroso, cara. A gente nem se leva a sério, né? Exatamente. Impressionante, cara. A gente viveu vários anos em hiperinflação, que seria a morte em qualquer país, vários anos, e vivemos, ou não? Acostumamos, inclusive, né? Até gostamos, né? Muitas vezes. Meio que incomodava, tal, mas, pô, era um cenário de guerra, mas você aprendeu a sobreviver, que nem aquelas imagens que a gente vê. Eu estava até conversando com o Vitor sobre isso, aquela imagem do vascaíno, né? Sentadinho lá da praça, o cara com um R15 de um lado, o traficante lá e o cara ali, ó. Já está tão acostumado, né? Ou aquelas fotos famosas que a gente vê de cenários de guerra, né? Tá tudo destruído e tal, e a pessoa passando ali com uma bolsinha vindo da quitanda, né? Uma loucura. Mas, Marcelo, só para encerrar, eu vou na mesma linha que o Guterman. Eu acho que tem alguma coisa incomodando muito o Bolsonaro para ele voltar a falar tanto assim. E eu acho que a coisa que mais está incomodando, e da fala dele que a gente colocou, é o fato de que ele entendeu que o fim do auxílio emergencial vai dar alguma perda de popularidade para ele. E ele também sabe que continuar da mesma forma pode levar a um caminho de impeachment pela mesma razão que a Dilma. Então, ele tá no mato sem cachorro. Ou ele faz o que ele tem que fazer, e aí ele vai incomodar uma boa parte da base dele, ou ele vai deixar de fazer e ele vai perder popularidade naturalmente. Então, ele está incomodado.
realmente ele está incomodado com o que está acontecendo. Ô, Rodrigão, e aí, o Bolsonaro tá com a pedra no sapato dele, por isso que ele voltou a falar tanto? Tá no mudo, tá no mudo. Desculpa. O Imagina. Bolsonaro, ele está com um problemão. Ele percebeu que está em dificuldades, que ele está com um problema fiscal bastante significativo, não sabe muito bem o que fazer, não tem convicção de que os seus ministros vão conseguir fazer alguma coisa, está perdendo popularidade e vai perder mais, né? Não tem, é inescapável isso a partir do momento que você reduz o auxílio emergencial. E isso vai ter consequências públicas, né? A hora que as pessoas, assim, os políticos perceberem isso, ele vai ficar mais vulnerável ainda, né? Então ele tem que fazer alguma coisa para se colocar no lugar. Então eu concordo aí com o pessoal que está falando. Acho, só voltando à questão da praia, da tropa de choque lá na areia, cara, é um absurdo inominável, em primeiro lugar, porque o fato, não existe nenhuma evidência científica que sustente que a aglomeração ao ar livre, a aglomeração, que nem é tanto aglomeração, mas enfim, uma aglomeração ao ar livre possa realmente contribuir muito para o contágio, né? Porque acaba que isso dispersa muito rapidamente. Então, tem que tomar um certo cuidado. Mas mesmo que fosse isso verdade, você não vai colocar uma tropa de choque na praia, né? Para dispersar a multidão, né? É um negócio meio, sei lá, é insano isso, né? É um absurdo isso, sei lá. Eu concordo com vocês e acho que essa volta da fala do Bolsonaro, sem sombra de dúvida, diferente de todo mundo que acha que a melhora da popularidade dele era 100% por conta do auxílio emergencial, eu não compartilho disso, mas a contrapartida é que eu acho que, de fato, o auxílio emergencial, sem sombra de dúvida, tem uma parcela dessa popularidade e que, na medida que isso não for mais acontecer, isso vai impactar. Eu acho que o Bolsonaro ele aprendeu a pautar a imprensa, né? Porque ele faz uma declaração dessa e ele acaba direcionando para onde vai a manchete. Né? Esses dias atrás ele falou, meu filho, não posso fazer nada, o país está quebrado. Aí vamos discutir, está quebrado, não está quebrado? Tem 14 milhões de desempregados, um déficit de 247, isso aí dá para dizer que está quebrado? Teoricamente está quebrado, mas por outro lado, se consegue rolar a dívida, não está quebrado. Então, assim, ele acaba escolhendo o que a gente está discutindo. Né? Então, talvez... não de forma tão elaborada, mas intuitiva, ele sinta que quando o braseiro está dando uma amainada e que ele precisa ali mexer com o moral da tropa, aumentar esse nível de polarização, ele vai lá e solta declarações como essa. Dessas declarações, que eu acho que tem aí uma desonestidade intelectual absurda de muita coisa do que ele diz e que distorcem o que ele diz, eu acho que tem uma coisa que o Cleveland falou que aí sim eu acho que ele tem que ser cobrado. Porque veja só, uma coisa é eu, você, é golpe. Foi golpe? Não foi golpe? Ah, não, a Dilma sofreu um golpe. A gente pode discutir aqui o sexo dos anjos ad eterno. Foi golpe, não foi golpe? Tem alguém que define o que é e o que não é, né? Eu acho que é azul, você acha que é vermelho, alguém chega e diz, não, é vermelho mesmo. Acabou, a instância instalada lá, o foro é aquele e tal. Mas essa discussão se é golpe ou não é golpe, vai ficar pro resto da vida. Como essa discussão já teve fraude ou não teve fraude. Nos Estados Unidos, Trump dizia que tinha, entrou na justiça, a justiça determinou que não, pode-se levar a narrativa pela eternidade, mas o fato concreto é o seguinte, foi pênalti, não foi pênalti, o juiz apitou. A juiz apitou, bola na cal, bateram, gol, aquela história, vai chorar o resto da vida, pênalti roubado, mas a bola tá lá. O que me preocupa e que eu acho que... Porque, assim, o Bolsonaro, ele é muito mais... Né, assim, não é só o chefe do governo, né? Ele é chefe da nação. Ele é chefe de um Estado de direito. E eu acho que ele, como presidente... Né, fazer insinuações sobre o nosso próprio sistema de maneira tão abstrata, assim, como se estivesse numa conversa de bar, isso sim me parece muito grave e muito condenável e que deve merecer uma crítica veemente. Se ele tem algum indício disso, ele não tem que ficar falando, tem indício aí que era para eu ter ganho no primeiro turno. Né? Então, assim, se ele tem algum indício disso, não é direito dele, é obrigação dele levar esses indícios para frente para a gente ver de fato
que se ouve, a gente apure e melhore o sistema. Então, disso tudo, assim, o que eu acho que realmente é relevante é essa questão do processo eleitoral. Isso é uma coisa que eu acho que é uma super hiperbola fora dele, já adiantando a minha aí, em relação dessas falas todas elas aí recentemente. Bom, vamos agora, né? Eu acho que a notícia aí que vai dividir um pouco aí o noticiário com Covid até fevereiro é a eleição na Câmara, né? Nós já temos aí 2 principais candidatos, devem surgir outros, né? Alternativos, mas sem relevância, que é o Arthur Lira, representando o Centrão, né? Tendo o apoio do governo, e nessa loucura chamada Brasil, o Baleia Rossi, que já votou muito mais com o governo que o próprio Arthur Lira, como sendo candidato supostamente de oposição ao governo. Xará, qual que é a sua aposta aí? Quem que leva? Vai ter fidelidade? O que vai pesar são as emendas? Vão dar um passa-moleque no Bolsonaro? Você faria alguma aposta nesse sentido? Pois é, tá difícil, tá apertado. Eu tenho ouvido analista político que vive em Brasília tal, dizendo que o Arthur Lira é favorito. Mas eu acho que o Baleia Rossi leva, hoje, com as informações que eu tenho hoje. Porque a Câmara, por mais que seja fisiológica, ela tem um espírito de corpo. Uma parcela relevante dos deputados tem um espírito de corpo que acaba prevalecendo em momentos mais decisivos. Então, eu acho que a maioria, e aí você junta, aqui eu estou dizendo o pessoal mais do centro-direita, né? Porque o pessoal da esquerda vai optar pelo voto anti-Bolsonaro, né? E o Arthur Lira está carimbado como o candidato do Bolsonaro, né? Então, isso vai levar à esquerda. E aí, entre centro e centro-direita, você vai ter esse grupo de deputados que vão querer proclamar a independência do Congresso em relação ao Palácio do Planalto, né? Então, só por conta disso, mas eu acho que é apertado, eu apostaria no Baleia Rossi. E aí, Cleveland, qual é a sua aposta, se é que você tem uma? Deixa eu fazer uma pergunta. A eleição é com voto fechado ou aberto? Fechado. Pois é, então. Vai acontecer tudo quanto é tipo de traição e a gente nunca vai saber. Vai acontecer de tudo. O cara vai levar e não vai votar. É o típico congresso. Se você começar a olhar o perfil das pessoas que estão lá, assim, é um surreal. Eu acho que o Baleia leva, por uma questão simples. Eu acho que o que o Marcelo falou resume a situação. O corporativismo da Câmara é muito maior do que qualquer negociação que você tenha direto com o presidente. E tem um risco, né? Eu acho que você deixar a presidência na mão de alguém muito próximo ao presidente, você tira a possibilidade de pressionar o presidente para obter coisas que você queira. Então, é meio que dificulta para aquela turminha que volta e meia quer bater na porta lá do Palácio do Planalto. Então, eu acho que a tendência... Nessa arte da qual o Rodrigo Maia é um expoente, né? Pois é. A arte de encoxar o governo. Pois é, eu acho que o Baleia leva exatamente por isso, porque você dar muita força para o governo e você abrir muita mão de poder negociar o tempo todo com o governo federal. E aí, Rodrigão? Vou ser bem honesto, não estou acompanhando muito a eleição na Câmara, não. É tanta confusão que eu me perco. Chega uma hora que, eu não sei mais quem está de que lado, tá meio confuso. Então, não tenho muito o que comentar a esse respeito, não. Acompanho aí o pessoal. Eu vou dar a minha impressão. Se a gente pudesse excluir dessa equação o fator voto secreto e traição, a minha sensação, pelos números que se apresentam aí, seria que o Arthur Lira teria tudo para ganhar. Aliás, Roberto Jefferson, que não vale nada, mas entende muito de política, disse o seguinte, que o Bolsonaro tinha que se manter ausente, porque o Baleia Rossi é mais governista que o próprio Arthur Lira, né? Então, que ele não deveria nem ter tomado parte do processo. Li muita gente criticando o Bolsonaro por estar apoiando o Arthur Lira pela capivara, né, do sujeito. Só que é o seguinte, né? Ele não está escolhendo o cara para casar com a filha dele, né?
Ele não está nem escolhendo, cara, porque se eu tivesse que talvez pontuar uma diferença entre essa situação atual do Bolsonaro apoiar um candidato e o caso da Dilma, a Dilma não, né? A Dilma quis ela impor o seu candidato, né, ao plenário, e aí foi um erro crasso dela, né? Porque imagina você colocar lá o Schneider, né? Não tinha, né? Não tinha lastro, né? Não tinha legitimidade, não tinha articulação para tocar a casa, né? E aí ali começou a desandar. Não é o caso do Arthur Lira, né? O Arthur Lira não é um cara que o Bolsonaro falou, eu quero que seja ele. Foi um nome que foi entregue a ele, ó. O nome que vocês querem é esse? Então, beleza, é esse nome que eu vou dar. Então, a gente vai fazer ali aquelas emendas. Os mais próximos ao Bolsonaro e mais simpáticos ao presidente diz que para cada indicação ele coloca lá um milico na sombra do cara, para ver se o cara vai dar uma mijadinha fora do pinico. Então, eu diria assim, se eu tivesse que fazer uma aposta com um revólver na cabeça, porque eu acho que esse tipo de eleição tem esse fator aí da possibilidade da traição do voto secreto, né? Eu diria que o Arthur Lira tem uma vantagem. Mas eu acho que se o Baleia Rossi ganhar, é só acertar ali a indicação e tal. Não acho que vai representar também tempos ruins para o governo, como foi no caso do Rodrigo Maia. Eu acho que não. Eu acho que ele é um cara que tem um discurso ali. E outra coisa, né? Essa Câmara aí, né? Ela é reformista, né? Eu acho que a gente viu na reforma da Previdência, que era uma reforma, a meu ver, muito mais delicada do que essas duas que estão por aí, posso estar enganado. E o resultado foi até com uma folga surpreendente. Eu acho que, assim, talvez seja um plenário mais dividido, quando se for vier discutir, vai ter aborto, maioridade penal, questões mais ligadas a costumes. A Cleveland, você queria falar alguma coisa, desculpa. Não, é só porque você falou que coloca o milico ao lado do sujeito para ver se não dá uma mijadinha fora. Quem disse que o milico não vai dar uma mijadinha fora? Sim, sem sombra de dúvida. Aí talvez tenha que colocar o milico vigiando o milico e vigia o indicado, né? Só uma observação aí, Marcelo. O discurso do Baleia Rossi foi muito ruim, né? Foi. Ah, sim, falou de auxílio emergencial. Péssimo. Mas é aquela história, né? Como é que o cara vai ser candidato tendo o apoio do PT com um discurso muito diferente daquele? E a gente não pode ignorar que o PT tem uma bancada relevante, né? Individualmente como partido. Se eu não me engano, é a primeira ou a segunda bancada, né? É a primeira. Então ele tem que ter um discurso. Agora, do discurso para a prática, né? Tem uma diferença grande. Tá aí o Bolsonaro que não nos deixa mentir, né? Se você pegar o discurso de campanha do Bolsonaro e como vem sendo o governo dele, especialmente a partir do momento que ele se aproxima com o Centrão, tem uma distância grande, né? Eu costumo dizer que eu não me decepciono com o Bolsonaro porque eu não esperei nada mesmo, né? E quem fala, mas ele prometeu campanha, bom, meu amigo, se você acreditou em promessa de político e foi ingênuo nesse ponto, sorry, né? A culpa não é minha. Bom, a conversa é muito boa, né? Mas nessa brincadeirinha a gente já está aqui há quase uma hora, então vamos falar das coisas legais agora. Que eu diria assim, no médio prazo, para o meu lado, a coisa tá boa, mas no curtíssimo prazo aí, os grafistas diriam o seguinte, olha, já tem um stop aí na tua cabeça e tal, né? Porque de repente o mercado estar virando. Bom, o Renato, vou falar aqui do meu tricolor, tá? O Renato Gaúcho, né? Eu não sei se foi exatamente nessa vitória sobre São Paulo, mas circulou um vídeo dele falando sobre posse de bola. Eu não sei se vocês viram. Vocês viram esse vídeo? Não. Depois eu vou achar e vou compartilhar com vocês. Mas basicamente é o seguinte, né? Perguntaram para o Renato Gaúcho, não, porque o time teve mais posse de bola e ele tinha ganho, né? Então ele disse que posse de bola é o seguinte, né? Você combina lá com a moça que vai sair para jantar, você passa na casa da moça, leva ela para jantar, leva um buquê de flores, janta, saboreia uma boa refeição, um bom vinho. Ali do restaurante vocês vão para uma boate, e ali vocês ficam, dançam toda a noite. Quando é mais ou menos umas 5 horas da manhã, encosta um camarada, conversa com a moça e leva ela embora. Então você teve posse de bola a noite inteira, mas quem fez o gol foi o adversário, né? Então, assim, no caso do Tricolor, na Copa do Brasil com o Grêmio não foi diferente disso, poderíamos ter matado o jogo lá. Se fosse 2-0 para São Paulo, não teria sido nenhuma surpresa pelo que foi o jogo, mas Copa é Copa, e o Grêmio é isso aí, né? Um time copeiro. Então, o São Paulo, costumo dizer o seguinte, no pôquer, um par de ais, na maior parte das vezes, vai ganhar de um par de 2, o que não quer dizer que um par de 2 de vez em quando não ganha. Então,
Então, o São Paulo ele é um time que vem, né, mantendo a liderança por conta de uma recorrência, de um volume, mas no mata-mata ele tem deixado a desejar. E qual que é o grande risco a partir de agora? Quanto mais a gente se aproxima do final do campeonato, mais os jogos são mata-mata, né? Porque um está disputando se vai para Libertadores, o outro está disputando se vai para cair, um ou outro, como é o caso do Flamengo e Atlético, vão estar ali de fato disputando o título, né? Talvez o Grêmio correndo por fora, quem sabe, né? Então, assim, acendeu uma bela luz amarela lá. O São Paulo tem que ir no próximo jogo, especialmente depois daquele tragédia de ontem, né? Ontem o São Paulo jogou contra o Bragantino e contra si mesmo, né? Não podia ter resultado que espelhasse melhor. Então nós vamos pegar o Santástico aí, que eu espero que esteja bem focado na Libertadores, né? E deixa o Campeonato Brasileiro de lado, entre lá com o Sub-17, apesar que o São Paulo sempre sofreu na mão da molecada do Santos, né? Eu que o digo na época de Juari, Newton Batata e companhia, João Paulo, meu Deus do céu, que época que época sofrida da minha vida, meu Deus. Mas eu ainda mantenho as minhas esperanças no tricolor e não é por conta disso que eu vou voltar a espinafrar, não, Fernando Diniz. Falando em tricolor, Rodrigão, para depois a gente passar a palavra para os nossos amigos. E aí, hein? Cabecinha tá inchada ainda? Tá, eu fiquei até preocupado. Eu tenho um amigo meu que é do esporte, né? Sim. E ele já tinha falado, não, o tricolor vai tropeçar, não sei o quê, mas ninguém esperava que ia tropeçar no Bragantino, né, cara? Puta, quando tava 4-1, eu falei, cara, não é possível isso. Primeiro tempo. E jogo é tudo detalhe, né? Porque quando tava 3-1, São Paulo teve aquele gol anulado milimetricamente, que se mete um 3-2 ali, talvez mudasse o destino do jogo, né? Mas aí não fez o gol, ainda tomou um, desandou a maionese. Eu fiquei muito... Assim, ainda acho que não é o fim do mundo, mas perder para o Bragantino nessa circunstância, nesse momento, eu achei um pouco preocupante demais. Espero que o Fernando Diniz consiga mudar a cabeça lá do pessoal, falar o próximo aí que não vai acontecer isso. E o ruim de perder para o Bragantino não é só a derrota em si, você tem que conviver com memes, né, que fazem uma alusão ao produto típico da região e ao fato do São Paulo ser, pelos seus adversários, caracterizado como Bambi, né, memes sobre os quais a gente não deve avançar aqui, mas que são bastante incômodos. Eu estou vendo ali um rapazinho no canto inferior esquerdo da minha tela, com um sorrisinho no canto da boca. Então, Cleveland, por gentileza, faça uso da palavra. Eu nem lembro mais se o seu time está no campeonato ou não, mas já que é para me sacanear, fica à vontade. Eu nunca faria isso, Marcelo. Jamais, nossa, imagina, né? Mas você tem tomado muito Red Bull que dá asas? Cara, esse ano eu já tomei 2 porre desse negócio aí, né? Porque pior que o primeiro não foi o de ontem. No Paulista também a gente levou um coco dos caras, né? Pois é, por isso que eu falei. Agora, vocês têm um jogador assim que está resolvendo o problema de vocês, né? É o tal de Rogério Ceni, né? Meu, o Rogério Ceni, olha, é o melhor jogador de São Paulo. Essa talvez esteja sendo uma das suas melhores temporadas, né, de serviços prestados ao São Paulo, né? Porque ontem a gente tinha tudo para perder essa vantagem que a gente vem mantendo e graças a Deus, né, os adversários aí deram uma tropeçada, né? Vamos ver aí. Esse final de semana, o próximo jogo com o Santos vai ser muito importante. Falando em Santos, meu xará, a não ser que o Cleveland queira comentar mais alguma coisa. Só vou falar mais uma coisinha rapidinho. Vai Liverpool. Aí, pronto. Então, falando em Santos, meu xará, conta aí teu time, hein? Foi roubado lá pelo Boca, hein? Foi, mas antes disso, deixa eu dar um pitaco no São Paulo também, que eu acho... um dado aí para o pessoal pensar. Pronto, lá lembro... quando o cara começa a falar assim, Rodrigo, pode se preparar. Mas diga aí, xará. Brasileirão de 2009. Sabia. 29ª rodada. Palmeiras líder do campeonato. 5 pontos de vantagem sobre o segundo. Nós estamos em 7, mas tudo bem. Voando baixo. Favoritíssimo. Levou de 3-0 do Náutico, que estava na zona de rebaixamento, lá em Pernambuco. Eu falei, caramba, da onde saiu isso aqui, né? Pô, é do favorito, tá? Raio num dia de sol, né? Não tem... Bom, moral da história. Pegou Sul-Americana, nem Libertadores o Palmeiras levou naquele ano. Nossa, então é só para pensar. Tipo, só para exercer o seu direito de livre expressão, para falar nada com nada, é isso? Cara, olha o que o cara fala, mano. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ridículo, cara. Ridículo. Nada a ver, cara. Ridículo.
Nada a ver. Nada a ver. É isso, ó, o cara escreve coisas tão brilhantes no Facebook dele, desperta mesmo nesse coração pontiagudo e peludo, declarações públicas de amor. Às vezes você fica se pensando, né, cara? Pô, qual que é o defeito desse camarada? Cara, gente boa, pô, simpático, a gente troca uma ideia, pô, amigo, legal, escreve coisas super pertinentes. Tá aí, ó. A resposta tá aí, tá num comentário. Fala do Santos, vai, meu. Fala do teu time, né? Não, mas eu acho que eu queria encerrar dizendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, tá bom. Foi um pensamento peregrino, assim, Sim. que não sei nem de onde surgiu. Graças e a já Deus. foi embora. Graças a Deus. Bom, o Santos está, como eu disse, Sai, Uruca. Opa, desculpa. Desde que ele se classificou para a Libertadores no ano passado, ele já está dando muito mais do que aquilo que o elenco e os problemas do time poderiam imaginar. Então, o fato de estar numa semifinal com chance de chegar à final e com chance real, porque afinal o Boca se viu que não é tudo aquilo, né? Eu acho que o Santos, inclusive, é favorito aí para a final. Então, eu não gosto desse tipo de uruca. Eu acho que... Não, é de coração, é sério. Torcedores adversários dizendo que o seu time é favorito, eu não gosto. Mas é de coração, não é sacanagem. Diferente de você, não é sacanagem, é de coração. Bom, aliás, vocês foram... Foi garfado. Não, foi garfado. Roubado, né? Mas tudo bem. Meu pai tinha um ditado que ele sempre falava: o que é do homem, o bicho não come. Se é para a gente estar na final, vamos estar na final com roubo, sem roubo, enfim. O Santos está jogando o futebolzinho dele. Não vai ser campeão, porque o Palmeiras tem muito mais time, né? Acho que essa Libertadores é do Palmeiras. O Palmeiras já pode comemorar o título de bi-vice-campeão mundial, né? Que vai conquistar lá em Dubai. Né? Com o nosso apoio, se Deus quiser. Com o nosso apoio, nós vamos. Eu acho que é um bicampeonato, bi-vice-campeonato importante para a história do clube. Bom, sem dúvida. Né? E o Santos vai ser bi-vice-campeão da Libertadores, que tá assim. Eu nunca imaginaria que chegaria nesse ponto. Para mim já está ótimo. Beleza. Bom, vamos encerrar aqui. Eu queria começar aqui falando da minha bola dentro, bola fora. A bola fora eu já tinha antecipado. Era o nosso presidente lançar dúvidas sobre o sistema eleitoral sem o ônus da prova. Acho que não cabe na boca de um presidente esse tipo de fala. Por mais que ele possa fazê-la como se estivesse ali numa conversa de boteco, não dá para admitir. Então, é uma bola bem fora do Bolsonaro. Olha, nossa, o passador de pano dando bola fora do Bolsonaro. Né? A bola dentro, cara, eu vou dar... Isso daí é para enganar, viu, Marcelo? É só para disfarçar. Para disfarçar e tal, para o pessoal ficar me chamando tanto de passador de pano. Aliás, nossa, eu adoro tanto essa expressão. Vocês não fazem ideia. Quando eu leio isso, eu fico bem feliz. Bom, mas... E a bola dentro, eu vou fazer o seguinte, cara. A bola dentro eu vou dar para um cara que a cada dia que eu convivo com ele, eu passo a respeitar mais ele, pelo senso de percepção dele, pela generosidade que ele tem nos brindar sempre com textos brilhantes, mas, acima de tudo, pela honestidade intelectual dele. O meu amigo Marcelo Gutmann diz que Marcelo Trouxa nasceu morto, né? Então, eu não sei se eu sou a prova dessa regra, mas você certamente é. E a minha bola dentro vai para um comentário que você fez sobre a questão do Bolsonaro ter dito lá que está quebrado. Porque assim, sabe, cara, acho que a gente está num tempo em que quem é democrata de verdade... Peraí, que o Bolsonaro disse o quê? Só para ficar claro, porque acho que... que o Bolsonaro tinha dito que o país estava quebrado e que ele não podia fazer nada, né? Isso despertou toda sorte de desonestidade intelectual. Eu acho que assim, sabe, quem tem apreço pela democracia pode defender com paixão seus argumentos e tudo, mas a gente nunca pode abrir mão da nossa honestidade intelectual em prol de uma conveniência da nossa simpatia. E eu acho que o meu xará aqui, ele é um cara muito honesto, cara, nesse sentido, sabe? Muito honesto. Ele é muito verdadeiro, muito imparcial na análise dele. E isso é uma coisa, assim, que a gente tem que prezar e valorizar. Então, a minha bola dentro, xará, vai para você, porque realmente eu acho que você tem uma postura... A gente emocionado. Não, mas eventualmente a gente pode até não concordar ipsis literis com as coisas, ter uma divergência, mas eu respeito muito isso, cara, porque isso é matéria rara no dia de hoje, sabe? O debate político hoje está muito estéril, né? Muito dividido entre fanatismo e histeria.
E essa coisa de que se você fala uma coisa a favor de um, então você é passador de pano, você fala a favor do outro, então você é nova esquerda, umas loucuras assim, sabe, cara? Quando cada situação é uma, quando cada situação tem uma análise. Então, minha bola dentro, minha bola fora é essa. A minha dica, rapaz, eu tinha visto um filme, eu vou lembrar aqui daqui a pouco, vou passar a bola para vocês aí, daqui a pouco eu volto aqui com a minha dica. Fala aí, Rodrigão, você. Olha, tinha bola fora, podia dar, tem um monte, né? Mas eu vou me concentrar aqui no Mark Zuckerberg, pelo banimento do Trump do Facebook. Eu acho isso um pouquinho autoritário demais, né? Eu vejo isso como um atentado até à democracia, à liberdade de expressão. Minha esposa até me disse que agora estão pedindo para o Zuckerberg para fazer o mesmo com o Bolsonaro. Eu não duvido que ele faça o mesmo, pode até fazer, e de novo vai ser um atentado à liberdade de expressão. Então, minha bola fora para o Mark Zuckerberg. Minha bola dentro vai para o prefeito eleito de Porto Alegre, que instituiu o tratamento precoce como política de saúde na sua cidade, seguindo, por sua vez, o prefeito de Porto Feliz, que fez a mesma coisa e foi reeleito com 94% dos votos. Tá? Hoje não tenho dica, não tenho frase. E aí, Cleveland? Vamos lá. Bola dentro. Vai para o Instituto Butantan. Eu acho que os caras trabalharam, eles em particular, os técnicos trabalharam em silêncio, fizeram um belo trabalho. E eu acho que, de fato, a gente pensar que a gente tem no Brasil 2, 3 instituições de peso que trabalham com vacina é alentador comparado com outros países. Minha bola fora. Eu pensei no Trump, pensei no Bolsonaro, pensei até no Neymar. Mas meia hora antes da gente entrar nessa conversa, eu me dei o trabalho de ouvir um pouco a entrevista do Pazuello. E a bola fora vai para ele não pelos eventuais erros que ele tenha cometido, mas pela postura ditatorial que ele teve de querer dizer o que a imprensa deve ou não apresentar, falar, interpretar. Ele é uma pessoa que está num cargo público, ele tem a obrigação de dar entrevista, de responder todas as perguntas com a educação. Mais do que isso, ele falou e não ficou para responder, deixou seus técnicos, falou um monte de bobagens e foi embora. E se acha no direito de dizer o que a imprensa deve ou não deve falar. Eu acho que isso é uma falta de respeito, eu acho que uma pessoa que ocupa um cargo público não tem o direito de fazer isso. Respira, calma. Eu não estou nem falando dos erros, eu estou falando simplesmente da postura. Como o agente público, ele não pode fazer isso. Muito pertinente sua bola fora, meu amigo Cleveland. Minha dica, eu acho que, não sei se alguém já deu essa dica aqui, mas nesse final de ano aí eu comecei a assistir uma série que, assim, meio que me deixa bastante instigado. Não sei se é porque lá atrás eu já trabalhei no mercado financeiro, mas Billions. Putz, Billions é muito legal. Billions E parou na 4ª temporada aí, no 8º, 9º episódio. Não sei se é por causa do Covid, meu. Pois mas assim, me instigou demais. O Achei muito boa a série. Mano. O Axel é foda, mano. Achei muito boa. Né? Não conta pra ninguém, não dá spoiler. Muito bom. Mas é isso. É uma trama bem interessante. E minha frase da semana, só para terminar, eu vou retomar uma que eu falei lá atrás. Nada está tão ruim que não possa piorar. Ou seja, 2021, eu acho que vai continuar sendo a continuação de 2020. E se a gente não começar a pensar seriamente em fazer as reformas que a gente deve fazer, o negócio vai ficar feio. Ficar muito feio. É sempre muito reconfortante palavras de otimismo como as suas, meu amigo. Diga aí, Xará, para a gente passar a régua. Posso só falar minha dica rapidinho? Pode. Minha dica é a 3ª temporada de Cobra Kai, que é um spin-off do Karate Kid. É uma boa maneira da gente mais velho aí matar a saudade dos anos 80. É uma trama legalzinha, divertida, leve. Mas, Marcelo, eu vou discordar um pouquinho, viu? Eu tô assistindo também, Eu tô no, acho que o 8º episódio. Tem umas coisas bem brega ali, viu, cara? Mas isso que é legal, cara. A realidade já basta que a gente vive. O divertido é isso. Não, eu ia até dar essa dica, mas depois eu fiquei pensando, não, é muito brega pro meu gosto. Não, eu tô gostando, eu me divirto, porque é mais levinho assim e tal. Fala aí, Xará.
Deixa eu compartilhar uma tela aí. Opa, peraí, deixa eu ver aqui. Não. Mudou aqui a versão do negócio, mas peraí. Acho que é no vídeo que a hora que compartilha. Espera só um Não, segundo. você tem que ir na pessoa, não? Acho que. Sim. Não, aqui tem um botãozinho aqui que acho que mudou a versão do Zoom, pelo menos para mim aqui, que está diferente. Que era naquele share screen, né? Que você poderia. Deixa eu ver aqui. Aqui. Múltiplos participantes. Pode mandar ver, Xará. Vamos lá. Muito bem, deixa eu... Muito bem. Minha bola dentro. Eu pensei no Butantan, foi a minha primeira opção, mas eu li hoje à tarde uma notícia do dia 30 de dezembro. Supremo Tribunal Federal, a gente mete tanto pau. A história é um pouco longa, mas vale a pena. No ano 2000, o Sérgio Cabral, então deputado estadual do Rio, patrocinou uma lei que obrigava as farmácias a darem desconto para idosos. Então, era desconto escalonado. Se você tivesse 60 anos, era 5% de desconto, 65 anos, 10%, até chegar a 30% de desconto, dependendo da idade da pessoa. E, claro, é caridade com chapéu alheio, né? A prefeitura, na prefeitura não, a Associação das Farmácias entrou com liminar, tal, foi concedido liminar e a nossa justiça super rápida foi julgada no dia 30 de dezembro, 20 anos depois, né? Nossa Senhora. Pois é. E foi dado ganho de causa para a Associação das Farmácias, com votos muito pertinentes de pessoas que você nem imaginava que pudessem pensar dessa maneira. Por exemplo, Marco Aurélio Mello, dizendo que o Estado não tem que se meter nessa relação entre o consumidor e a empresa, né? Que quem tem que dar o desconto numa estratégia comercial, eventualmente, é a empresa e tudo mais. Então, eu achei assim, e isso vai ao encontro de uma reportagem que eu li no Valor na semana passada sobre o consequencialismo, que o Fux é partidário, e que considera as consequências econômicas das decisões judiciais, né? Então, é uma doutrina importada dos Estados Unidos, em que você não olha somente a filigrana judicial, você olha também as consequências econômicas das decisões, o que é bastante interessante, né? Então, se de fato você tiver essa linha, pelo menos algumas decisões desastrosas podem ser evitadas. Então, bola dentro aqui para o STF. Então, Nesse caso. invertendo a ordem da sabedoria popular, os ratos, pelo menos uma vez, pariram uma montanha. Olha que legal. É verdade. Eu resolvi chamar atenção para isso, porque é tanta notícia ruim, né? Que às vezes tem alguma coisa que vale a pena, né? Bom, a bola fora é autoexplicativa, né? A gente já conversou bastante sobre isso. Dica da semana. Eu assisti esse filme no fim de semana. É um filme italiano, produção da Netflix. Falado em italiano, uma produção italiana, divertidíssimo. É uma história real, não sei até que ponto é real, enfim, é um cara que constrói, um engenheiro e constrói uma plataforma que ele chama de ilha, fora da água territorial da Itália. E ele fala que é um país. Ele é um país independente e tal, então a coisa vai que ele quer, e ele chega na ONU, enfim, é muito divertido, é uma comédia, muito divertido, diz que baseado em fatos reais, né, mas assim, puta, você imagina italiano, né, parlamento italiano, os caras, é brasileiro que fala, é brasileiro aquilo ali, né, então é muito divertido, eu recomendo. A Itália é meio Brasil mesmo. Meus amigos. E, peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Frase da semana. Na verdade, não é uma frase. Eu lembrei desse trecho da Epístola de Santiago, que diz o seguinte:
É só um trecho, ele fala sobre a língua. Vede também os navios, por grandes que sejam e embora agitados por ventos impetuosos, são governados com um pequeno leme à vontade do piloto. Assim também a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Lembrei disso porque a palavra acaba movendo, né? A gente tem os grandes estadistas, né? Movem os seus povos através de discursos. A gente tem discursos do Abraham Lincoln, discursos do Churchill, né? Quer dizer, que sangue, são suor e lágrimas, né? Memoráveis e que movem as pessoas. Então, a língua, a fala, o Hitler mesmo era um cara que tinha o poder da palavra, né? Movem na direção que querem, né? Desgraçadamente, um excelente orador, né? Exato, e todos eles, você pega o Lula, quer dizer, todos os grandes líderes sempre ou foram por conta da palavra, quer dizer, e eu lembrei disso, quer dizer, o Trump, quando ele faz aquele discurso na frente do Capitólio, ele move as pessoas, né, de alguma maneira, e é difícil de desvincular aquilo que aconteceu das palavras do Trump. Então, eu acho que é importante a gente ter essa noção. Eu me lembrei disso, né, quando aconteceu aquilo, enfim, de todos os grandes estadistas, para o bem ou para o mal, né, usam a palavra, é de uma imensa responsabilidade, move as pessoas, né? É isso. E trazendo para os dias atuais, né, o importante mesmo é aquela pecinha que fica atrás do teclado, né? No caso aqui, atrás do leme. Meus amigos, sempre muito bom me encontrar com vocês. Agradeço mais uma vez o privilégio de vocês reservarem um tempinho para conversar com esse Paraíba aqui, passador de pano. E semana que vem a gente está de volta, se Deus quiser, com o nosso mais televisivo e cinematográfico membro, tá bom? Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus. Tchau, Valeu, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau.